Olá a todos! Nós vamos iniciar o nosso programa de entrevistas, entrevistando o Dr. Samuel Medina. Ele é hematologista, mestre em Ciências Médicas pela Unicamp e atua na equipe de hemofilia do Hemocentro da Unicamp. Dr. Samuel, o que um paciente deve fazer quando ele tem um sangramento? Mariana, como a gente sabe, os sangramentos são a principal manifestação clínica da hemofilia. O tratamento sempre é repor o fator deficiente. Para os pacientes leves e moderados, às vezes o fator não está tão acessível, porque tem que ir até o centro de tratamento, ser avaliado, pegar o fator. Nos dois casos, isso não deve demorar para ser feito. Todos os pacientes têm que primeiro saber reconhecer o sangramento e reconhecer o que está tendo um sangramento ou achou que está tendo um sangramento, trate imediatamente. Quanto mais cedo se trata o sangramento, melhor é a chance do paciente se recuperar completamente e não ficar com nenhuma sequela. Então, o indivíduo que estiver em profilaxia, se percebeu ou se achou que está tendo um sangramento, deve receber uma dose extra. O risco de ter uma trombose, por exemplo, é mínimo, porque a dose que a gente usa tanto em profilaxia quanto para tratar está muito longe da dose máxima que levaria à ocorrência de alguma trombose e o risco de não tratar é maior. Então, tem que tratar. Certo. E em relação à adesão ao tratamento? Eu considero que o paciente aderiu quando eu estou seguro de que ele entendeu a importância do tratamento. Eu não vou considerar que o paciente não aderiu porque perdeu uma ou outra dose. O que nós fazemos na consulta é um acordo. Então, eu tendo em vista as necessidades do meu paciente, eu proponho um esquema de tratamento. E a segunda parte é o paciente aderir ou entender que essa proposta é a melhor proposta para que ele não tenha sangramento e tenha uma vida normal. Então, um paciente que não adere é aquele que às vezes omite informações ou que não quando a gente olha no olho percebe que não entendeu a importância do tratamento ou menosprezou ou omitiu alguma informação importante na hora da consulta. Aquela coisa meio de filho com pai, né? Sim, mas isso acontece. Esse é um dos nossos desafios diários, né? Que é acolher o paciente e sua família e a sua realidade. Então, assim, muitas vezes, se a gente simplesmente diz para o paciente e para a família que é importante fazer as 3 doses semanais de profilaxia, mas não pergunta, por exemplo, se ele está com algum problema na escola, ou se está tendo dificuldade para pegar a veia, ou se o pai de repente trabalha das 5 da manhã às 10 da noite e não consegue fazer a profilaxia. Nesse contexto, se a gente não aborda a realidade, pode ser mais difícil, pode não, com certeza é mais difícil entender uma falha na profilaxia, por exemplo. Aí eu vou chamar isso de falta de adesão? Não necessariamente. Às vezes é a falta da gente sentar, conversar, entender a realidade e adaptar o tratamento a um tratamento que seja factível dentro da realidade do paciente. E nos casos em que, assim, evidentemente não existe adesão? Isso acontece. Né? Uma das desculpas que a gente ouve é que não deu para vir buscar o fator. Né? Então, eu moro longe, não consigo, ou estou trabalhando no horário que o hemocentro está aberto. Isso pode acontecer? Com toda certeza pode acontecer. Existem situações que dificultam. Então, a gente sentou e conversou. Olha, se nós deixarmos o fator aqui com um outro setor responsável, que ele fique bem acondicionado, à sua espera, você vem buscar? O paciente ficou super feliz e falou, venho. Então, assim, a gente consegue organizar, mesmo dentro da nossa realidade, que tem situações em que a gente pode adaptar. Outra situação muito frequente é nos pacientes adolescentes, por exemplo, que começam a ficar um pouco cansados do seu tratamento de profilaxia. Então, uma coisa que a gente escuta muitas vezes é isso. Falar, mas eu não aguento mais fazer o tratamento. Né? É desafiador para o paciente e para a família. Ter que pegar a veia, ter que parar suas atividades para fazer a profilaxia. Mas, se a gente pensar num cenário onde a profilaxia não existe, e aí o paciente fica exposto a outros riscos, a outras situações piores do que fazer o fator, isso faz com que, colocando na balança, fazer o fator seja a melhor opção. Então eu tento mostrar para os meus pacientes adolescentes isso. Outra situação, pensando não no paciente adolescente, mas por exemplo numa criança
recém-diagnosticada com hemofilia, sua profilaxia há pouco tempo e a família não tem histórico familiar de hemofilia. Então, às vezes, essa família não vivenciou e não tem noção dos riscos e das possíveis complicações que decorrem da ausência de tratamento. Então, nunca vi meu filho sangrar, por que eu tenho que ver ele chorando toda vez que eu vou fazer a profilaxia? É doloroso? Com toda certeza é doloroso oferecer um tratamento que causa choro na criança. Mas se a gente pensar em todos os benefícios que vão ser negados a essa criança se a gente suprimir a profilaxia, a gente com certeza vai pensar que vale a pena fazer o tratamento. Então, esse tipo de abordagem, eu acho que faz parte das consultas de rotina e é função da equipe multiprofissional conversar sobre isso com as famílias e com os pacientes, né? Mostrando que hoje o melhor tratamento é fazer a profilaxia, sem dúvida nenhuma. Que bom, que ótimo. E hoje, que é dia 17 de abril, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes, para as pessoas que têm hemofilia. A mensagem que a gente deixa nesse dia é: agarre todas as possibilidades que te são oferecidas. Lembre-se que, apesar da hemofilia, você tem um mundo todinho para explorar e tem muitas outras opções. Você não é uma hemofilia ambulante, pelo contrário, você é um ser humano cheio de potencialidades, cheio de sonhos, e a hemofilia faz parte da sua vida. Ela não é um obstáculo para você atingir seus sonhos, não é um obstáculo para você desenvolver as suas potencialidades. Então, o que eu mais quero para todos os pacientes é que sejam felizes, que sonhem, que busquem desafios, ou seja, que busquem ser melhores a cada dia e que tenham na sua equipe multiprofissional um apoio. Alguém que num determinado momento, se surgir uma dúvida, eu posso fazer determinada atividade, que converse com a gente e a gente vai fazer de tudo para que o paciente, apesar da hemofilia, consiga atingir seus objetivos, desenvolver os seus potenciais e realizar seus sonhos. Acho que essa é a mensagem. Obrigada, Dr. Samuel. Muito obrigada. Obrigado.